Olá, aluno! Nessa unidade vamos estudar imposto de importação, dando ênfase nos aspectos espacial e pessoal. E qual é o sujeito ativo do aspecto pessoal? Para entender tudo sobre este assunto, vamos contar com a didática do professor Edivaldo Nilo. Vamos nessa. Então, pessoal, continuando a questão do local da incidência do imposto de importação. Você viu que o local da incidência não é o território nacional. Uma coisa é território nacional, outra coisa é território aduaneiro, que abrange todos os locais aí de fiscalização. Então veja que o local da incidência do imposto de importação é o território aduaneiro. Isso cai demais em prova, você não erre. E esse território, Nilo, como é? Ele é composto, como nós estávamos vendo, de zona primária e zona secundária, né? Sendo que a zona primária, veja como é diverso de se falar que é o território nacional. Veja o que compõe a zona primária, né? Então, se cair na sua prova que incide o imposto de importação, o imposto incidente na importação na zona primária ou incide na zona secundária do território aduaneiro, ok, sem problema, né? Então, veja, o território aduaneiro se estende por todo o território, né? Aí, a jurisdição dos serviços aduaneiros se estende por todo o território aduaneiro, né? Que é o local da incidência do imposto de importação, e a zona primária compreende as faixas internas de portos e aeroportos, recintos alfandegados e locais habilitados nas fronteiras terrestres, bem como outras áreas nas quais se efetuem operações de carga e descarga de mercadoria ou embarque e desembarque de passageiros procedentes do exterior ou a eles destinados, ok? Veja o que compõe aí a zona secundária. Na verdade, a zona secundária é definida por exclusão. Aquilo que não é zona primária, compreendendo a parte restante do território nacional. Então, veja que a zona secundária é definida por exclusão, compreendendo a parte restante do território nacional, nela incluídos as águas territoriais e o espaço aéreo correspondente a essas águas territoriais brasileiras. Artigo 33 do Decreto-Lei 37 de 66, de 1966, que regula o nosso querido imposto sobre importação. Chama a sua atenção aqui de um ponto que já foi cobrado em prova, não é muito comum, mas já foi cobrado em prova, que é a questão que sobre essa zona primária e a zona secundária, né, é levada a efeito a adoção de medidas de controle fiscal. Poderão ser demarcadas nessas áreas aí, que é orla marítima, faixa de fronteira, zonas de vigilância aduaneira, nas quais a existência de circulação de mercadoria estarão sujeitas às cautelas fiscais, se for ilegal, podendo inclusive ser apreendida, proibições e restrições que forem prescritas no Regulamento Aduaneiro, Decreto 6.759 de 2009. Então veja que para adoções de controle fiscal, essa adoção abrange todo esse território aduaneiro, que pode ser aí investigado, né, inquirido tanto pela nossa polícia como pelos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Dito isso, pessoal, vamos para o aspecto pessoal. Veja que quanto ao aspecto pessoal, né, temos o sujeito ativo e o sujeito passivo do imposto de importação. No que se refere ao sujeito ativo, não há nenhum tipo de polêmica. O sujeito ativo do imposto de importação é a União, que vai poder aí fiscalizar e cobrar o imposto no território aduaneiro, ok? Já o sujeito passivo, temos o contribuinte, que é o sujeito passivo direto, e temos o responsável tributário, não é? Então veja, o sujeito ativo, não há polêmica aí, é
a nossa União, que é a competente para exigir a cobrança do imposto de importação, feita aí por meio dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil e depois, para fins de execução, né, a obrigação tributária executável ou exequível, pelos procuradores da Fazenda Nacional. Né? E quanto ao sujeito passivo, temos aí o contribuinte e o responsável tributário. Veja que já caiu em prova, né, a cobrança no sentido que poderia existir uma solidariedade ativa na cobrança do imposto de importação. Isto é, uma solidariedade no sentido de que poderia esse imposto também ser cobrado por outro país do Mercosul, como a Argentina, como o Uruguai, não é? Como a Venezuela. Não, não é possível. Não é possível a solidariedade ativa no imposto de importação. Né? Isso é inviável. Né? Quem é sujeito ativo aí, exclusivo, é a União. Esse é o entendimento majoritário da nossa doutrina e o entendimento adotado pelas bancas de concurso público. Então, repetindo, não é possível a solidariedade ativa na cobrança do imposto de importação. Preste atenção neste ponto. Ok? Então, veja aqui, né? Não é possível a solidariedade ativa, o sujeito ativo é a União. Sendo assim, né, vamos tratar dos contribuintes, né? Não é somente um, são alguns. Então veja o primeiro contribuinte aí do imposto de importação, sujeito passivo direto. O importador ou quem a lei a ele equipara. Assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. Então veja que não há qualquer qualidade especial a esse contribuinte. É o importador, né? Ou aquele que a lei equipara, né? O importador equiparado, mas sendo considerado qualquer pessoa, ou seja, uma simples pessoa física que importe uma mercadoria, vai ser contribuinte do imposto de importação. Não é necessário pessoa jurídica, não é necessário qualquer tipo de qualificação especial. Então veja que é qualquer pessoa que promova a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. Vamos ao próximo. O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Aí já é uma polêmica, né? No caso aí de a mercadoria é apreendida. É possível a apreensão de mercadoria? É. É o que se mais faz no território aduaneiro. Apreensão de mercadorias que não poderiam estar, né, sendo importadas por determinadas pessoas. Então essas mercadorias são apreendidas ou mercadorias que são abandonadas. Né? Existem diversos que se abandonam a mercadoria dentro do território aduaneiro. Então essas mercadorias são levadas à asta pública, né? Vai aí ocorrer um leilão dessas mercadorias e, no caso, a legislação disciplina que o arrematante desses produtos, aquele que arremata em um leilão público essas mercadorias apreendidas ou também abandonadas, será contribuinte do imposto de importação. Ok? Veja aí a letra C. O destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo remetente. Veja, isso está acontecendo muito hoje com a internet. Você compra uma mercadoria pela internet, né? E essa mercadoria vem aí por meio de remessa postal. E o contribuinte aí será indicado pelo respectivo remetente, que normalmente, né, é aquele que compra a mercadoria, ou seja, o destinatário final da mercadoria importada é o contribuinte. Só chama a sua atenção que, para você não confundir, né, essa questão aqui da letra B, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, segundo a nossa legislação, ele é contribuinte. Por mais que você pense que no artigo 130, parágrafo único do CTN, fala que, na verdade, nesses casos, né, o responsável aí vai ser, a arrematação vai ser pelo respectivo preço. Né? Mas você
se você estudar um pouco mais hoje de responsabilidade tributária, você pode verificar que em editais de leilão, e o STJ já entende dessa forma, pode-se renunciar a isso. Isto é, pode-se dizer que o arrematante realmente vai pagar os impostos que vão incidir sobre esse bem apreendido ou abandonado. Então, o que eu quero dizer é que na hora da prova você não confunda. Você vai adotar, se estiver cobrando uma questão de imposto de importação, você não vai falar nada de responsabilidade tributária. Você vai entender simplesmente que o arrematante é contribuinte. Ok? Então, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, o destinatário da remessa postal internacional, indicado pelo respectivo remetente, e o adquirente de mercadoria entrepostada. Artigo 22 do CTN, combinado com o artigo 31. Ah, professor, o que é mercadoria entreposta? É o que a gente passa, né, também chamado de mercadoria entrepostada. É a mercadoria que fica aguardando uma definição para ser utilizada, ou seja, uma mercadoria que fica no recinto alfandegário aguardando uma definição para saber qual vai ser o uso dessa mercadoria. Por exemplo, acontece muito com grandes empresas importadoras e exportadoras, né? Quando a situação permitida legalmente em que uma empresa, né? Então, por exemplo, com grandes empresas importadoras e exportadoras, acontece muito a situação permitida legalmente em que uma mercadoria importada fica armazenada, né, na Infraero, com suspensão do pagamento do tributo. São os regimes fiscais especiais. Você viu, inclusive, na unidade passada aí, um regime fiscal especial, né, com suspensão do pagamento do imposto. Então, veja, a mercadoria fica ali armazenada na Infraero, né? Hoje a Infraero não tem um monopólio, então pode ser também nessas outros tipos aí de empresas que estão fazendo parte da Infraero, né? Hoje tem até a Infranet, né? Então, veja, com suspensão do pagamento do tributo e na medida em que a empresa for utilizando a mercadoria, deve-se pagar o imposto de importação. Em síntese, a mercadoria fica lá armazenada por um período certo e à medida em que for se utilizando dessa mercadoria, vai se pagando o imposto de importação. Então, o contribuinte desse imposto vai ser, né, aquele adquirente da mercadoria entrepostada. Então, veja, à medida que você vai utilizando, deve-se pagar o I. Com base, aí vem um ponto importante, né? Um ponto importante, antes de falar dessa jurisprudência e da súmula 192 do antigo Tribunal Federal de Recursos, né, que fala sobre responsabilidade tributária, vamos falar aqui, né, então você viu, aí são 4 contribuintes, né, o importador, o arrematante, o destinatário legal da mercadoria estabelecida na remessa postal, né, e o adquirente de mercadoria entrepostada. Agora veja, em relação ao sujeito passivo indireto, nós falamos daqui a pouco no próximo bloco. Consulte o livro da disciplina para complementar o estudo desta unidade e também conferir as notas de aula e os exercícios. Continue estudando!